Aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Boa tarde, telespectadores. E aí, tudo bem? Estamos aqui mais uma quinta-feira no Noite Jurídica e hoje nós vamos abordar um tema super interessante, algo que ainda não foi comentado, pelo menos aqui na região dos Lagos, sobre compliance. E então, nós trouxemos várias dúvidas após a divulgação, fiquei muito feliz com as perguntas que o público trouxe para a gente e nós vamos abordar. Para isso, eu trouxe aqui o advogado, professor e diretor da Biro Compliance, Dr. Alexandre Fragoso. Ele que já vem há anos trabalhando e abordando esse tema, palestrante. Eu até fiquei em dúvida, falei assim, gente, o currículo tão extenso, vocês poderiam dar uma reduzida para mim? E aí veio o Dr. Alexandre Fragoso, que tem o maior carinho, não só por ele, mas também pela minha colega e doutora Fernanda Fragoso, que está aqui juntamente com a gente nos bastidores. E eu agradeço muito a presença de vocês. Sejam todos bem-vindos. Um prazer imenso tê-lo aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Muito obrigado, doutora. Estamos aqui com a imensa honra de estar na região dos Lagos. Vim trazer alguma coisa, alguma ideia sobre o que vem a ser compliance dentro dessa nova sociedade brasileira, nessa nova mudança de paradigma do empresário brasileiro, de como fazer negócio no Brasil. Exatamente. E aí o doutor Alexandre Fragoso, eu gostaria até de fazer um adendo aqui também, que está trazendo o curso, né? A Biro Compliance está vindo para a região dos Lagos e vão trazer cursos sobre compliance para advogados, empresários, economistas, quem tiver interesse. Aí depois eu até peço para poder entrar em contato com a gente, ou pelas redes sociais, ou pelo próprio canal de televisão, para que a gente possa estar anotando aí suas preferências e a gente desenvolver o curso, né, doutor? Perfeito. Isso aí. Então, se você tem interesse em compliance, junte-se com a gente na Biro Compliance e vamos então estudar um pouquinho sobre o tema e hoje nós vamos aprender sobre isso, né, doutor? Perfeito, tranquilo. Então, para início aqui, a gente teve uma pergunta da Érica, a Érica que é daqui de Cabo Frio, e ela pergunta, o que é compliance? E é verdade, todo mundo, a gente está falando aqui de compliance, doutor, o que seria compliance? Com muita tranquilidade eu vou responder essa pergunta, que muitas pessoas têm dúvidas. A grande parte do público pensa que compliance é agir conforme o regramento legal, interno e externo. É bem mais do que isso. Não é apenas você agir conforme o código de conduta código de conduta ética da tua empresa. O compliance vai mais além do que isso. O compliance é um mapeamento do risco dos processos corporativos de uma empresa. Todo processo corporativo numa empresa, por exemplo, a área de vendas, a área de suprimentos, tem um risco de não compliance. Tem um risco de uma violação, alguma norma, por exemplo, de transporte. Sim. Tem um risco de corrupção, se aquela empresa trabalha com licitação no órgão público. Tudo isso é compliance. Então você tem que mapear esses riscos, individualizar e preventivamente tentar mitigá-los através de políticas, diretrizes e procedimentos. O compliance é isso. Então, doutor, não teria uma área específica, né? Poderia, no caso, como o curso vai ser aberto, ele pode ser tanto para advogados, para economista, como que poderia funcionar isso? Veja bem, o compliance hoje está se disseminando por todos os segmentos da sociedade. Vou dar agora um último exemplo.
saiu uma portaria da Agência Nacional de Saúde exigindo que os planos de saúde tenham um programa de compliance. E anualmente faça uma auditoria e informe a ANS. Você tem compliance hoje nas sociedades de economia mistas. Você tem a Lei 13.303/16, que regula o compliance público. Você tem a Lei de Anticorrupção, que não é apenas uma lei federal nem estadual, é também para o município. Você pode implementar aqui, via decreto ou projeto de lei, uma lei de anticorrupção, como algumas prefeituras e governos de estados vêm fazendo. Muito bem. E aqui, complementando essa questão, o Bernardo de Araruama questiona, teria uma legislação específica sobre isso, doutor? Nós temos hoje a Lei 12.846/13, que é a denominada Lei de Anticorrupção, e o seu decreto 8.420/15, que veio regulamentar a Lei de Anticorrupção no Brasil. Sim. É uma lei a nível federal, estadual e municipal. Só lembrar ao público que nós temos em torno de 5.800 prefeituras no Brasil para implementar um programa de compliance. Ou seja, tenhamos oportunidade. Isso que eu gostaria de falar para você, amigo advogado como eu, o mercado de trabalho para o advogado cresceu de forma exponencial em face dessa nova postura da sociedade, tanto a parte de órgãos públicos como entes privados. É um desejo também da sociedade, né, que vem clamando por melhorias, acho que até da prestação de serviço, né? Perfeito. O compliance, para aqueles que estão entrando agora nesse mercado, o compliance vem melhorar o processo corporativo do próprio empresário. O compliance traz para o processo corporativo do empresário os princípios da good governance, quais sejam a integridade, a transparência, a accountability, que é a responsabilidade de prestação de contas, e a equidade na relação entre os parceiros de negócio. Muito bacana, viu, Bernardo? Está aí respondido. Nós temos legislação federal e aí os entes federativos podem também vou dar um aplicar. exemplo, doutora, que o próprio Rio de Janeiro criou uma lei de anticorrupção. O governo anterior criou a Lei 7.715, se não me engano. 7753? 7753/17, criou a Lei de Anticorrupção no estado do Rio de Janeiro. Show de bola, muito bem. Doutor, e aqui também a Jéssica, de Cabo Frio, ela pergunta, quais seriam os principais institutos da Lei Anticorrupção? Veja bem, a Lei Anticorrupção, o Brasil praticamente foi obrigado, pressionado pelos organismos internacionais, em especial pela OCDE, até mesmo pelos Estados Unidos da América. O Brasil era um país que não tinha uma lei de anticorrupção. Tanto é que ainda é recente isso aqui, né? A gente no Brasil é recente. A gente não ouve. E optou-se pelo direito administrativo sancionador. No Brasil não há responsabilidade penal das pessoas jurídicas, com exceção da Lei dos Crimes Ambientais. Então criou-se aí uma responsabilidade objetiva, administrativa e civil para aquelas empresas, para aquelas pessoas jurídicas de direito privado que praticarem atos lesivos contra a administração pública. Entendi. Então, os principais institutos seria aí, no caso, o processo administrativo de responsabilização, ou seja, você empresário que praticou um ato lesivo contra a administração pública, será aberto um processo que será gestionado pelo próprio órgão público, no caso, vou falar União Federal, Controladoria Geral da União. Se fosse aqui na Prefeitura de Cabo Frio, seria pela Procuradoria, que seria o órgão máximo aí, né, que poderia fazer o papel da Controladoria. Teria um prazo de 6 meses esse processo e no final seria aplicado uma sanção. Essa sanção é multa pela conduta lesiva. Não se fala aqui no quantum, tá? No quantum do resultado lesivo, que isso será apurado posteriormente. Entendi. Agora, essa multa ela pode chegar de 1 a 20% do faturamento da empresa. Veja bem, isso pode até fechar uma empresa. Fechar uma empresa, isso pode ser extremamente... Por isso que o programa de compliance ele surge numa parceria até com o próprio Estado. Porque você vai ver logo a seguir, se você tiver um programa de compliance, você pode sofrer até uma redução
na sanção pecuniária aplicável, de 2% a 4%. Doutor, poderia eu, assim, dizer, talvez como leiga, dizer que seria um antibiótico? Você injetaria um antibiótico para tentar resolver aquela inflamação? Veja, perfeita a sua colocação, a sua analogia aí. Você, empresário, implementando um programa de compliance, você teria direito, no caso de viola, por exemplo, você tem um terceiro trabalhando para você dentro da prefeitura de Cabo Frio. Esse terceiro praticou um ato lesivo contra a prefeitura. A responsabilidade objetiva cai para você. E se você tem um programa de compliance, tá? Ou pediu, o seu terceiro não tem estrutura, não vai ter, mas ele vai assinar uma cláusula de adesão ao seu programa de compliance. Com isso, você faria jus até a redução de 4%. Eu dou um exemplo aqui, para vocês não pensarem que eu não estou falando a verdade, o caso da JBS. Quem não se lembra da JBS? Sim, foi um caso extremamente discutido. Um caso discutido, inclusive o acordo de leniência realizado está sendo motivo de revisão. Não vou entrar em detalhe, mas ele firmou um acordo com o Ministério Público Federal em torno de 11,4 bilhões de reais. Foi a multa aplicável. Se eles tivessem um programa de integridade efetivo, eles teriam uma redução de até 4%. Daria o quê? 400 milhões de reais. Nossa. Você daria para fazer milhares de programas de compliance aí, para todas as empresas do grupo JBS. Quando passa para números, né, doutor? É impressionante. Então vale a pena você implementar o programa de compliance. E não só investir também. É uma proteção do próprio empresário. Fazendo um adendo, eu vi num jornal aqui de grande circulação que o advogado que está trabalhando com compliance, ele chega até o mínimo, né, 70 mil reais de Isso está circulando nas redes sociais, o advogado. Por isso que é importante. Inclusive, nesse curso que nós vamos dar agora no Rio de Janeiro, em março, e em abril, acredito que seja aqui em Cabo Frio, nós vamos falar da compliance na advocacia. O advogado do século XXI, ele não pode se limitar a ficar aguardando os honorários que demoram 10 anos para receber. Exatamente. Ele vai acabar perecendo nesse mundo. Então, ele tem que buscar a área consultiva através do compliance. É isso que está ocorrendo nas empresas em São Paulo. Estão necessitando de pessoas especialistas em compliance. Você tem, dentro da área do direito, você tem um compliance trabalhista, você tem um compliance contratual, você vai firmar um contrato com um parceiro de negócio, você não quer trazer, o empresário não quer trazer risco para dentro do seu negócio. Você tem que fazer o que a gente chama de due diligence, que é uma devida diligência naquele parceiro de negócio. Você tem, se o seu parceiro de negócio não tem um programa de compliance, você vai dizer para ele: eu só faço negócio com você se você aderir ao meu programa de integridade. Você tem canal de denúncia, você vai utilizar o meu canal de denúncia, e por aí vai. E sempre pautado na ética, né? Sempre no good governance. Que são os princípios que regem a boa governança nas organizações no século XXI. Excelente, doutor. Dando continuidade aqui, tá vendo, telespectador, como às vezes a gente acha que o direito está só dentro o Noite Jurídica, está sempre tentando inovar para trazer para você o melhor do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, compliance é algo extremamente novo. Aqui na região dos Lagos a gente ainda não ouviu falar sobre isso, não tem ninguém que desenvolva o assunto. Fico extremamente feliz de vocês estarem vindo para cá abrir o curso em abril. Em março tem inscrições abertas, né? Em março no Rio de Janeiro. Agora em março, é após o Carnaval, não é isso? Após o Carnaval, ainda teremos 3 sábados aí, um curso de 20 horas de compliance anticorrupção, onde serão debatidos os temas mais relevantes sobre o sistema de gestão de compliance anti-suborno. Ótimo, excelente. Vale a pena você conhecer, você vai utilizar isso como um próprio instrumento de trabalho. Então, quem tiver um pouquinho a fim de conhecer... o curso é altamente prático, não adianta o instrutor ficar falando só teoria. Sim. Você, caro colega advogado, vai sair do curso sabendo como elaborar um programa de compliance anti-suborno, como elaborar uma matriz de riscos dentro de uma organização. Ótimo. E aí, dando continuidade aqui, Flávio de Saquarema, ele pergunta: o Estado do Rio de Janeiro possui também uma lei anticorrupção? Nós acabamos de falar aqui, a lei que teve a 7753/17. O governo do Estado ele tem uma lei que regula o processo administrativo de responsabilização, inclusive até mesmo o acordo de leniência, e também
o Estado do Rio de Janeiro foi um dos pioneiros a criar uma exigência, uma obrigatoriedade para todo prestador de serviço e fornecedor do Estado tem um programa de integridade. Ótimo. E aí, no caso, talvez pelo princípio da simetria, os municípios também podem... Como algumas prefeituras, como São Paulo, por exemplo, já têm a exigência, estão tentando trazer para dentro do ente público, né, municipal, as regras da Good Governance. Então, você, prefeito do município, você poderá implementar uma legislação que exija do seu fornecedor que ele tenha um programa de integridade. E com isso você vai mitigar riscos, inclusive da possibilidade da prática de ilícitos perante essa interação com o órgão público. Doutor, muito obrigada. Está sendo esclarecedor aqui, acho que não só para mim. O campo de trabalho para a advocacia hoje no Brasil mudou totalmente. Eu tenho notícias de Brasília, com esse novo governo do presidente Bolsonaro, já começou, nós vamos ter até a governança no próprio sistema de segurança pública. O ministro Moro já está implementando. Nós temos a portaria da ANS. Você tem, amigo, o compliance na saúde. Olha só, direito na saúde, o compliance na saúde. Você, profissional, tem que conhecer todas as instruções normativas da Agência Nacional de Saúde. Você vai criar obrigações de compliance, criar regras e sanções para aquele que violar qualquer obrigação de compliance. Poderá até chegar até a justa causa. Então, isso vai compor todo o arcabouço jurídico do compliance. Então, nós precisamos, nós agentes de compliance, precisamos de nós advogados. Verdade, doutor. E aqui, eu acho que eu já fiz, já vi, Então, Flávio de Saquarema, já perguntou. Então, aqui está o Emildo, em Rio das Ostras. A empresa que possuir um programa de compliance pode ser beneficiada na redução das multas aplicadas? Perfeito. Interessante essa pergunta, Essa pergunta dele é muito interessante, porque nós vamos verificar a razão da própria norma. O que o Estado quis? O Estado transferiu para o empresário, veja bem, por delegação, a gestão. O Estado está falido, o Estado social faliu. Então, ele não tem mais condição de exercer aquelas atividades de fiscalização e gestão das empresas. Transferiu para você, empresário. Aí você cria o seu programa de integridade, tá? E nessa parceria Estado e ente privado, o Estado vai te beneficiar. Caso você tenha um programa rígido, efetivo de compliance, você fará jus de 2% a 4% em cima da multa aplicável a você. E isso também é previsto em lei em relação Isso é previsto em lei. Isso está na lei 12.846/13, no decreto 8.420/15. Tá? Então, essa é a realidade. Você tem um direito seria vou falar aqui como advogado criminalista, seria uma causa de diminuição de sanção. Só que a nível pecuniário. Claro. Quase um plea bargain. Plea bargain, isso. Então, dando continuidade aqui nas questões, estão vindo muitas perguntas, eu fico muito satisfeita, não dá para responder a todos, mas a gente vai estar selecionando alguns aqui, né, doutor? Perfeito. Mas, principalmente para poder explicar o que é compliance. O compliance que está aí todo mundo ouvindo falar, eu acho que é a novidade, né, do mundo. Essa é a grande novidade. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, que eu faço curso no Brasil inteiro, eu sou auditor também. Além de advogado, engenheiro. Eu falei que o senhor tem um currículo extenso que eu não teria. Eu sou auditor líder na norma ISO, a norma anti-bribery, que é anti-suborno 37.001, e a norma diretriz de compliance a 19.600. Então, eu sempre falo isso nas minhas aulas. O compliance é mapeamento de riscos. O empresário hoje não quer trazer para dentro da tua organização um risco de ocorrência de algum ilícito, até de natureza penal. Sim, mesmo Amanhã porque... estou trabalhando para a Petrobras, eu contrato um terceiro que vai lá praticar atos de corrupção dentro da Petrobras. Eu vou ser responsabilizado. Multas altíssimas, até 20% do meu faturamento. Pode até fechar a minha empresa. Por isso que você tem que ter esse mapeamento
dos riscos dos processos corporativos. E o empresário também não quer ficar correndo riscos, né? Ter seu próprio negócio e de uma hora para outra perder. Perder e receber uma multa altíssima, ser obrigado a encerrar suas atividades, não trabalhar mais para a Petrobras. Que a Petrobras hoje, ela criou um pessoal aí aqui de Macaé, Rio das Ostras, pessoal que trabalha embarcado e tal. A Petrobras criou hoje o que a gente chama do desintegridade. Hoje você, para trabalhar para a Petrobras, você não precisa apenas ter a documentação legal. A Petrobras, os agentes de compliance da Petrobras vão na sua empresa, na sua organização e vão fazer o due diligence integridade, vão verificar qual o nível de risco que aquela empresa tem. Aquela empresa quer ser parceira de negócio da Petrobras. A Petrobras não quer trazer o risco para dentro dela. Está aí o resultado de trazer essas empresas que deram prejuízo em torno de 42 bilhões de reais para a Petrobras. E isso já vem ocorrendo no mundo todo, né? No mundo todo, esse movimento do compliance iniciou-se nos Estados Unidos da América. Tem uns pontos relevantes, foi com o FCPA, que é a Lei Anticorrupção norte-americana, em 1977, em face do caso Watergate, que quando invadiram o prédio do Partido dos Democratas, descobriram provas robustas que empresas norte-americanas davam propina no mundo inteiro, na Europa inteira, para ganhar negócio. Corrompiam funcionários públicos estrangeiros. Aí os Estados Unidos da América resolveu criar essa lei denominada FCPA, que é a Lei Anticorrupção norte-americana. E depois a Europa veio também com o Anti-Bribe Act lá da Inglaterra, do Reino Unido, e teve outras legislações também em face da crescente perda financeira. Nós tivemos uma crise do subprime em 2008 também, que levou à bancarrota do sistema financeiro norte-americano. Criou-se mais controle interno com a lei Sarbanes-Oxley. Também tem um Dodd-Frank Act também, garantindo a rigidez da relação banco com o consumidor. E o Brasil foi obrigado a entrar nisso, senão o Brasil não ia vender para ninguém. Se você não tiver hoje uma lei anticorrupção, o mundo inteiro não quer trazer para os seus negócios risco. Quem quer fazer negócio com um país de alto risco? É verdade. Essa é a realidade. E aí acaba... Esse é o compliance. São estatísticas, né? Modelo preventivo de risco. Ótimo, muito bacana. Em qualquer atividade. Porque você vai analisar e verificar, olha, aquele terreno ali, claro. Dá para precisar. Vou dar até um exemplo, doutor, até no teu escritório de advocacia você tem risco. Você tem um risco de inadimplência do seu próprio cliente. Antes de você pegar o cliente, você tem que fazer uma radiografia dos riscos inerentes àquele processo que você vai ter com ele. É verdade. Você tem risco até de perda de prazo em processo. É verdade. Que pode causar até dano à sua imagem, à sua reputação. É verdade. Ao patrimônio do teu escritório. É verdade. Uma grande verdade aí, doutor. Um bom alerta também, né? Para todos os advogados, que a advocacia é um risco também. É verdade. E aqui nós damos continuidade. A pergunta vem do Rio de Janeiro, da Vanessa, e ela questiona: a sua implementação depende do perfil e das atividades executadas pelas empresas? Perfeitamente. Excelente pergunta. Não adianta você, advogado ou agente de compliance, chegar numa empresa e ficar vendendo código de ética. Isso já era, amigo. Não faça isso. Isso não é compliance. Você tem que conhecer a sua empresa. Você tem que conhecer o processo corporativo. Imagine você, doutora, vai implantar um programa de compliance no hospital. Você tem que conhecer todo o processo corporativo do hospital, desde a parte do departamento pessoal, tá? Você vai contratar pessoas são riscos ao seu negócio também, risco de suborno para você também. Então você tem que aplicar aí procedimentos de due diligence pessoal. Você tem um risco corporativo, você tem um setor de licitações, você tem risco de suborno, você tem um setor jurídico, cirúrgico, que pode ter um erro na realização de uma operação, que seria um erro de procedimento, seria um non-compliance. Então você tem uma série de processos que você tem que identificar os riscos. E aí, então é o perfil, por exemplo, uma indústria farmacêutica tem riscos elevadíssimos. É totalmente diferente do risco de uma firma de consultoria. Então é o perfil da empresa, qual o tamanho da empresa. Um restaurante também. Um restaurante. A tua empresa está situada na fronteira com a Venezuela?
Sim. Um risco de lavagem até de capitais. Sim, verdade. Entendeu? Então, aqui na você região vai que tem conhecer. muito turismo, né? A gente utiliza muito do turismo. Então, os restaurantes, as Você tem que conhecer casas. os riscos inerentes à atividade corporativa da empresa que quer implementar. Muito legal. Então, É aí, ó, isso. você empresário que está procurando não só melhorias, né? Mas ou abrir o seu negócio sem riscos, Sem risco. até também para o Vamos fazer um exterior. compliance, vamos implementar um programa de compliance anti-suborno na tua organização. Você não vai ter o risco zero, que isso não existe. Uhum. Mas você vai ter um modelo de preventivo de risco com todo o tratamento ao risco identificado, de forma a você manter ele dentro da tolerabilidade admitida. Eu vou dar um exemplo aqui de Brumadinho. Havia risco na barragem de Brumadinho? Sim, mas foi uma falha de não compliance, porque o risco não fez a previsão de tratamento ao risco, porque a barragem, pelo que estão falando aí na imprensa, estava com vazamento. Cadê os relatórios que garantiriam a rigidez e a integridade daquela barragem? Não só isso, aqui também a gente está com um grave problema que foi divulgado que a Lagoa de Jutornaíba, a barragem da Lagoa de Jutornaíba, também está com riscos, e é a que abastece aqui a região, né? Eu gostaria de ver a matriz de risco dessa lagoa. Eu gostaria de ver a matriz de risco de Brumadinho. Para poder entender. Para saber qual o tratamento, qual o risco identificado e qual o tratamento, procedimento dado pela própria Vale do Rio Doce. Já fala, tem fraude nos relatórios. E aí vai desde do surgimento, né? Vai dar. Isso o programa de compliance, ele é igual uma roda, ele vive girando. Você faz o planejamento, identifica os riscos, as obrigações de compliance, vai dar o tratamento para os riscos, para manter ele dentro daquela tolerabilidade. Com isso, você vai ter que criar procedimentos, diretrizes e políticas. E você vai implementar isso. E depois você, se tiver alguma não conformidade, você vai corrigir e vai tentar fazer a melhoria contínua. Esse é o compliance. Muito legal. Sempre buscando a melhoria para evitar a recorrência daquele O que eu achei mais interessante ainda, doutor, talvez o senhor me corrija, é que assim é muito abrangente. Totalmente Pode ser tanto uma grande empresa, escritório de advocacia, consultoria, um pequeno restaurante, um restaurante, principalmente a gente tem grandes e bons restaurantes aqui na região que vivem do turismo, vê qual é o risco e tal. Muitos também estão na iminência de fechar por conta disso. Claro. Se tiver um compliance, quem sabe? Compliance, o cara vai identificar previamente os riscos e vai falar assim, rapaz, eu não vou continuar com esse negócio. Eu não tenho condições de dar o tratamento do risco. E o compliance é caro, doutora. Não é barato, não. Você vai implementar um programa, você vai ter que indicar dentro dessa organização uma função de compliance que vai ser o ponto focal de toda a demanda de compliance dentro da organização, vai dar aconselhamento à alta direção, vai dar treinamento para os colaboradores. Essa pessoa também não é barata, tudo isso bem que você falou no começo. Um advogado de compliance está chegando a ganhar até R$70 mil. Ele tem que ter uma estrutura, até mesmo um comitê com diversos compliance officers. Para poder fazer aquela máquina funcionar. A máquina funcionar, para você poder fazer a gestão daquele processo, daquela gestão. Mesmo porque um só não dá, tem condição. Não consegue dar conta. Dando continuidade aqui, o Wellington, daqui de Cabo Frio, ele questiona, doutora, gostaria de perguntar se há possibilidade de aplicação da lei anticorrupção na Prefeitura de Cabo Frio. Perfeitamente. Veja bem, a gente até chegou a mencionar isso. A lei 12846/13, se você for ler lá no artigo 1º, é uma lei, não é essa apenas federal, ela atinge a União, Estado e municípios. Esse é o grande desafio. Inclusive a própria CGU, eu gostaria até de parabenizar, a Contraloria Geral da União, do Ministério da Transparência, ela vem criando inclusive procedimentos facilitadores de implementação da lei anticorrupção nos municípios. Agora, falta a vontade política do prefeito, né, que vai ser um choque de gestão, um paradigma na gestão municipal, ela trabalhar com compliance. Vale a pena. Mas também trazer uma nova forma de gestão, né? Uma nova forma, vão trazer para dentro da administração municipal as regras de good governance. E aí, quem sabe mudar um pouco as facetas. O paradigma.
E trazendo novas esperanças também. Nova esperança para a comunidade, para a sociedade. É verdade. E assim, quando é bom para a sociedade, é bom para todo mundo. O bom para o coletivo é bom para todo mundo, né? E aqui a Bianca pergunta, Bianca de Araruama, minha conterrânea, ela fala assim, qual é a importância do canal de denúncias? O canal de denúncia é um mecanismo mais importante para trazer ao conhecimento da função de compliance, que é o responsável, da alta direção da organização, a prática de algum ato ilícito dentro da organização, inclusive até mesmo ilícito penal. Então esse canal de denúncia ele funciona dentro daquela própria organização? Aquela canal de denúncia, você tem diversas linhas que você pode utilizar como canal de denúncia. Até mesmo um envelope. O cara faz uma denúncia, manda para a função de compliance dentro da organização. Agora, o canal de denúncia ele tem que ser um meio que garanta a confidencialidade da denúncia, a proteção do denunciante. Não pode ter a retaliação. Você imagina eu fazendo uma denúncia dentro da organização da prática de um crime de corrupção de um colega e o cara ficar sabendo no corredor da empresa que eu fiz essa denúncia. Então, você tem que ter mecanismos de não identificação do denunciante, garantindo o sigilo absoluto da denúncia. E deve ser muito complicado também. Isso daí, aí nós vamos partir agora, aquilo que eu tinha falado no comentário com a doutora, os advogados criminalistas, novo modelo, é o criminal compliance, onde o processo de investigação interna dentro da organização ganha densidade dentro do direito penal. Você praticamente começa a haver uma privatização do processo penal, porque a colheita de provas vai ser feita dentro da organização. Aí vai surgir um conflito de princípios. Você tem o princípio da presunção de inocência, né? Ou da não culpabilidade. Agora você não pode se enganar. Então seria, doutor, um pré-inquérito? Seria um inquérito. Você, a função de compliance, se for comandar isso, você vai ser um delegado, um promotor, até que se apure a autoria e a materialidade do delito praticado dentro da organização. E aí possa configurar indícios Isso vai servir até mesmo de notícia-crime a ser levada por você, função de compliance, ao Ministério Público, na ocorrência de um crime dentro da sua organização, poupando, inclusive, a própria autoridade policial. Você já tem todas aquelas provas escolhidas, não sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Isso que você tem que analisar. Sim. É uma questão que está sendo muito discutida aí, porque ali você está num princípio de subordinação do empregado ao empregador. O empregador quer descobrir se ocorreu algum ilícito dentro da empresa dele. Sim. E princípios constitucionais são mitigados. Aí surge a discussão, até quando essas provas são consideradas ilícitas, né? É verdade. Porque aí o contraditório e a ampla defesa ficam pouco... Aí você, advogado criminalista, vai em busca daquela nulidade penal. Vai sim. Porque considerando o inquérito, ele é dispensável, né? A gente vai conseguindo fazer de uma forma... Pode virar uma notícia crime. A teoria dos frutos da árvore envenenada. Mas aí poderia recair sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada aí. Com certeza iria trazer muitos questionamentos, principalmente em relação à presunção de inocência contraditória. Perfeito. Isso daí dá um outro programa, inclusive. Aqui nós estamos chegando na última perguntinha. Qual é a importância da empresa ter um código de conduta ética com uma política de brindes, presentes e entretenimento? Veja bem. Isso foi feita pela Lúcia isso é muito importante. de Búzios. Essa questão de política de brinde e entretenimentos, o empresário, como eu falei, pela falência do Estado, foi delegado a ele o poder. O empresário passa a legislar. Ele cria um código de conduta ética, onde ele vai determinar como você, colaborador ou parceiro de negócio, tem que proceder na relação jurídica e comercial com aquela organização. Não vai utilizar, por exemplo, o teu computador para fins diversos da atividade laborativa. Você vai ter uma sanção. Pode ser administração verbal, suspensão, até mesmo justa causa. Se você está vendo filme pornográfico no ambiente de trabalho. Isso tudo está no seu código de conduta ética. No caso da política de brindes e entretenimentos, isso é importantíssimo. Você limitar, empresário, que tem muita interação com a administração pública, você imagine o seu diretor está tomando uísque
jantando com um diretor de um hospital público, uma conta de R$2.000 ele pagando para esse agente público. Isso não significar nada, mas já é um indício que poderá vir algum ato de corrupção, um ato de suborno, ferindo os princípios éticos da good governance. Então cria-se procedimentos de limitar, inclusive a União Federal e muitos estados também, limita até R$100 brindes, né, que é considerado brinde, não é nem presente. Presente é acima de R$100. Você só pode receber isso. Se você receber uma cesta básica no Natal de R$2.000, aí você vai passar para a função de compliance como proceder. Vai devolver ou vai sortear entre os diversos colaboradores. Entendi. Então, no caso, esse brinde ele pode ocorrer. Mas pode ocorrer até R$100, desde que esteja previsto. Eu já vi empresas de até R$300. Aí depende do código de ética. O empresário é livre. A administração pública federal criou R$100. Tem algumas empresas privadas que estão acompanhando, né? No caso dessa empresa privada fazer esse brinde para a administração pública. A administração pública só recebe até R$100. Ah, tá. Acima disso, ela deve dar. Já é considerado. Mesmo porque talvez feriria até um princípio constitucional da moralidade, impessoalidade. Exatamente. Né? Agora, entre os entes privados também estão criando, você cria o teu código de conduta ética. Você tem aqui o Estatuto do Servidor Público, tem outras legislações públicas que determinam que seja R$100. Você, empresário, você pode criar o seu. Eu vou limitar até R$300. Eu já vi na área privada um comentário do agente público pegou uma carona no Uber. Olha só o nível que chega. Pegou uma carona no Uber e queria rachar a despesa. Aí mandou constar isso no Código de Ética. Era proibido andar de carona com um agente público no Uber. Isso está no código, entendeu? Passagens aéreas também, você não pode tirar uma passagem aérea com um agente público. Você presta serviço dentro da administração pública. No caso, a administração pública tem também, prevê de uma certa forma a diária do servidor, né? Mas sempre tem pessoas violando o Estatuto do Servidor e fatalmente vai cair lá, até mesmo no Código Penal, crime de corrupção passiva ou ativa. Essa é a realidade que está acontecendo aí, escândalos na saúde. E o servidor pode até responder por peculato, né? Pode também responder por peculato. Se fosse o caso. Vai ser demitido, vai ter um processo administrativo, né? E vai responder na esfera administrativa e na esfera penal. Na esfera penal, consequentemente, né? Haja tipicidade. Associações também teria como... Também. Todo mundo pode fazer seu código de conduta. Eu sou alerto a você, empresário, outro tipo de atividade, você não fique comprando pronto o código de conduta. O código de conduta, conforme a doutora falou, tem que ser de acordo com o perfil e a atividade da organização. Sim. Um código de conduta para uma atividade farmacêutica é totalmente diferente de uma atividade de petróleo, por exemplo, na Bacia de Campos. Exato. Então, cada empresa tem um perfil. Tem que se amoldar o programa de compliance e o código de conduta ética. Até um restaurante para uma farmácia. Um restaurante, né? Pode ter um código de conduta ética lá. Por exemplo, eu vejo casos aqui também, você fala pequenos restaurantes, você tem um grande risco aí de até trabalhista. As pessoas não são registradas. E principalmente porque aqui na região dos lagos, principalmente, vamos supor, Búzios a gente tem muitos, eu falo pequenos restaurantes. O cara trabalha uma terceirização precária, isso é um risco de não compliance. Sim. Amanhã esse cidadão vai virar um reclamante na Justiça do Trabalho. Exato. Vai alegar lá os princípios norteadores, pousadas, subordinação, hierarquia. Exato. E vai entrar numa reclamação trabalhista que vai ter impacto, inclusive, na sua imagem reputacional e também no patrimônio da sua pousada. E eu acredito que a reputação hoje em dia é tudo, né? Tudo. A gente vê qualquer coisa, tudo eu gosto de fazer essa pergunta nas minhas aulas. Quanto vale o nome da Odebrecht? A Odebrecht quer mudar de nome e tal. Quanto vale o nome da Odebrecht? A perda reputacional que a Odebrecht teve com essa Lava Jato. Não, você fala Odebrecht, você associa diretamente a Lava Jato, corrupção, né? E isso é uma coisa... a marca do crime, a marca da ilicitude é difícil de apagar. Isso. E aí, principalmente, eu acredito, trazendo isso para municípios menores, né, que a gente está falando União Federal, trazendo isso para um município,
É muito mais fácil, boca a boca, todo mundo fica sabendo. E todo mundo fica sabendo no comentário geral. Exatamente. E aí você essa empresa passa a ser afastada. Aquela honra da pessoa jurídica, né? A honra porque é uma coisa muito subjetiva. Exatamente. Mas é a marca do crime, a marca da licitude. Exatamente. E a pessoa jurídica, querendo ou não, ela, por mais que tenham, vamos supor, temos 40 funcionários. Desses 40 funcionários, são 40 famílias, envolve crianças ou idosos, pessoas que dependem. Os reflexos na vida dos colaboradores. Exatamente, exatamente. Você vê aí o que aconteceu com o município de Macaé quando teve todo esse problema com a Petrobras. Demissão em massa. A demissão em massa, um desemprego altíssimo, refletiu diretamente em outros municípios. Reflexo na própria administração pública, né, que parou de receber tributos, né? Porque a cidade, o município vive daquilo. É o caso aí de Brumadinho também, de Mariana também. Exatamente. Brumadinho parou de receber o royalties da mineração. O Brumadinho eu fico muito triste porque pelo acontecido, porque é um meio ambiente, né? O meio ambiente leva muito tempo. Você falando em meio ambiente, nós temos o compliance no meio ambiente. Lá foi uma falha, uma violação de obrigações de compliance no meio ambiente. E o meio ambiente, ele... Inclusive o tratamento, já havia uma previsibilidade, mas não havia um tratamento. Você vê quando ocorreu a eclosão daquele evento, a morosidade de reação da própria organização da Vale do Rio Doce. Sim, sim. Depois que começou todo mundo falando, mencionando... Chamando até bombeiros de Israel, um negócio totalmente de pessoas perdidas aí. Não havia um tratamento previsto, efetivo, para aquele episódio. E uma coisa que estava projetada no risco, estava identificada no risco. Exatamente, porque aquilo ali foi uma falha de tratamento de compliance. Exato. Então já fica aí. Fica claro. Aí como exemplo. Doutor, muito obrigada pela sua participação. A gente chegou ao finalzinho do programa com gostinho de quero mais. Fico muito feliz, lisonjeada pelo carinho e respeito que tiveram não só comigo, mas pelo programa, que eles estão pelo Brasil todo, né, doutor? Eu estava tentando marcar com a doutora Fernanda, e a gente não dá, a gente não hoje é uma realidade. Cada dia na internet aparece uma novidade sobre compliance. O compliance hoje está sendo disseminado aí para o Brasil inteiro. Eu posso falar isso, que eu sou auditor. Estou vendo aí a correria das certificadoras para serem acreditadas no Inmetro para fazer a certificação na norma ISO 37001, que é a norma anti-suborno. Então as empresas querem mostrar para a sociedade que elas têm um programa de compliance anti-suborno. São empresas íntegras, né? Você pode contratar aquela empresa que você não vai ter problema. Então essa é a realidade. Houve essa mudança no paradigma, começou aí com essa operação Lava Jato. Queria parabenizar a própria Controladoria Geral da União, que tem lá o programa Proética também, a empresa limpa, e a própria ABNT também, com as normas, representando a norma ISO no Brasil, que vem dando disseminação a essa nova cultura, a esse novo paradigma nas relações empresariais no Brasil. Então, conto com vocês para esse curso no Rio de Janeiro, e em abril será feito aqui, nós estamos com o projeto de realizar um curso de compliance anti-suborno aqui em Cabo Frio. O público-alvo é geral, advogados, agentes públicos, profissionais de todo o ramo, administradores, auditores, até mesmo estudantes aí, universitários que venham participar desse curso, que será aos sábados, curso de 20 horas, terá uma certificação para vocês. Serão divididos em 3 sábados, né, doutor? Nós estamos estudando aí de fazer 10 e 10 horas, para evitar o translado do Rio de Janeiro até aqui. Mas vale a pena você vir participar desse curso, que será um curso que irá mostrar para você como você deve elaborar um programa de compliance. Como você faz uma matriz de risco de uma organização. Quais são os princípios que norteiam um programa de compliance? O que é due diligence? O que é canal de denúncia? Como eu elaborar um código de conduta ética? Tudo isso vai ser apresentado nesse curso de forma prática. Você vai sair do curso com conhecimento apto a realizar um programa de compliance anti-suborno em qualquer organização aqui da região dos Lagos. Muito bom, doutor. Muito obrigada. E fica aí já reafirmando o que já havia sido dito pelo doutor Alexandre. Em março, no Rio de Janeiro,
aos sábados, né? Em abril, aqui na região dos Lagos, eles ainda estão verificando, vai ser aqui em Cabo Frio, ainda estão verificando as datas, porque o doutor Alexandre, eu vou falar, ele está sempre ocupado, está sempre em algum canto do Brasil. No Brasil inteiro. Semana que vem eu estou indo para Joinville. Isso aí. Então, eu fico muito lisonjeada pelo carinho, eu já disse, por estar aqui, por ter conseguido, doutora Fernanda também, uma amigona, que estamos numa parceria aí no livro Mulheres do Direito Penal, que vai também lançar agora em março. É uma alegria incrível e ímpar falar sobre esse projeto tão bacana, envolvendo tantas criminalistas de peso de todo o Brasil, né, doutora? Agradeço pelo carinho imensamente e vocês terem vindo aqui também, aceitado o convite e falar sobre um tema que todo mundo quer ouvir, quer falar, questiona, mas não tem ainda algo concreto. Então, acho que foi muito esclarecedor hoje fazer esses apontamentos e também deixar aí, quem quiser dar continuidade aos estudos. Nós temos em março no Rio de Janeiro e em abril, com previsão já em abril, aqui na região dos Lagos, em Cabo Frio. Então, você que é advogado, empresário, economista, auditor, o que você quiser desenvolver, tanto para você, para sua empresa, para o seu escritório, agente público, as entidades aí, prefeituras, que a gente tem muitas aqui na região dos Lagos. Nós temos 5.000 no Brasil todo, né? Mais de 5.700 prefeituras. Ou seja, aqui nós temos bastante que possam também procurar para poder desenvolver e fazer cada vez melhor. Só para você ter ideia, doutora, estão fazendo agora compliance em partido político. Olha, esse é novo, hein? Para mitigar risco, eu vou trazer um cara que é ficha suja, então eu crio obrigações de compliance, são verificadas quando o cara vai fazer o registro da sua candidatura. Principalmente hoje que está tão falado, mencionado tua imagem, sua honra, né? E passamos aí por garantir a rigidez da imagem reputacional do candidato. Isso aí. Então, de uma certa forma, muito bom. É um risco, né, que você corre e é um risco que você também tem como prevenir isso aí. Eu gostaria de fazer uns agradecimentos à Vidra, que vem me prestigiando com as minhas vestimentas, vocês estão sempre de parabéns. A Boticário, que vem me maquiando, Fabiana Freitas e Bianca Lousada, que vem me ajudando aqui com os penduricalhos. Cozinha Gourmet, não posso esquecer da Cozinha Gourmet, restaurante especializado em carnes aqui no centro de Cabo Frio. Quem quer uma dica de carne boa e gostosa, lá na Cozinha Gourmet você vai encontrar. Também gostaria de deixar um carinho imenso para a Abracrim, Associação Brasileira de Criminalistas, que vem, de uma certa forma, também colaborando com a gente. A BD Conste, que amanhã vai ter concurso de bolsas. Quem quiser aí um bom momento para você fazer a sua especialização em Direito Penal e Processo Penal no Rio de Janeiro. Concurso de bolsas, amanhã vai ter uma prova e aí em seguida vai ter, acho que após o Carnaval vão começar as aulas. Você que está pensando em estudar, desenvolver seus temas, procura a BD Conste, que é uma boa instituição em pós-graduação. Nós temos também a Bureau Compliance, que está com cursos no Rio de Janeiro e em abril aqui em Cabo Frio. Então, você que é da região dos Lagos tem interesse de fazer... mas eu prefiro aqui em Cabo Frio. Entre em contato com a gente, entre em contato comigo pelas redes sociais, entra com a Bureau Compliance também, tem Instagram, tem redes sociais, tem Facebook, tem os telefones dos doutores, a gente deixa à disposição para vocês. Tem aqui também o minha rede social, podem nos procurar. E também em março no Rio de Janeiro e abril aqui. Então, você pode fazer sua escolha. Caso seja mais fácil no Rio, faça no Rio. Caso seja mais fácil aqui, faça aqui. Mas nunca deixe de estudar, nunca deixe de buscar seus objetivos, nunca deixe de acrescentar o melhor para você. Agradeço mais uma vez imensamente a parceria e a amizade dos doutores aqui. Tenham todos uma boa quinta-feira. Doutor, eu vou deixar as considerações finais para o senhor, tá? O senhor tem algum agradecimento? Eu queria agradecer a toda a comunidade aqui de Cabo Frio, Araruama e Búzios, e convido a todos vocês em abril participarem desse curso, que será muito útil para a sociedade aqui dessa região, inclusive para os agentes públicos também da prefeitura dessas localidades, para que todos possam agir até com mais integridade, já que existe aí nesses setores públicos aí interagindo com a sociedade. Eu agradeço a todos e agradeço a você, doutora, pela oportunidade de estar no seu programa. Obrigado, em nome de
todos e da Cabo Frio TV também. Um forte abraço e até quinta-feira que vem. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso.